Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é sobre os cuidados gerais para médicos que trabalham com laudos e imagens radiológicas. Vamos lá? Para começar, você poderia me questionar o título. Por que não direcionei para radiologistas e ultrassonografistas? O motivo é simples. Porque além do que eu vou falar aqui se aplicar aos médicos que fazem os exames de imagem, também o conteúdo do vídeo se aplica a quem pede e a quem recebe o exame e até aos médicos que estão no local, como plantonistas. Eu já fiz algumas palestras sobre o tema. Sempre recebo questionamentos, inclusive de um grande amigo de turma que hoje está no Piauí como especialista em gineco-obstetrícia e radiologia. Esse tema foi solicitação desse amigo, mas além de responder aos seus questionamentos, farei um apanhado geral do que tenho recebido de dúvidas durante esses mais de 20 anos atuando em direito médico em defesa médica. Alguns cuidados gerais devem ser tomados nos locais onde se realiza exames de imagem e pelos médicos responsáveis por esses exames. Devem ser estabelecidos rotinas e protocolos, desde a recepção do paciente, passando pela realização do exame, conteúdo do laudo, até a comprovação de entrega do mesmo e para quem esse laudo foi entregue. Mas não acaba por aí. Há ainda o tempo de guarda da imagem e do laudo. A guarda de imagens radiológicas deve ser de, no mínimo, de 5 anos, se esse exame não for recebido pelo paciente ou seu responsável. Os laudos de exame fazem parte do prontuário. Sendo assim, o tempo mínimo de guarda dos exames recebidos e em prontuário é de 20 anos. Em caso de exames em menores, esse tempo só passa a correr quando o paciente completar 18 anos de idade. Não precisa o médico ser especialista para realizar e laudar o exame de imagem. Ele tem que estar tecnicamente preparado e atualizado, mas o que ele não pode é divulgar uma especialização que não possua ou que não exista. Cabe ao médico definir o melhor método e técnica de cada exame de imagem, sempre seguindo o que foi solicitado. Por óbvio, não pode o médico delegar a realização de exames a não médicos e nem assumir responsabilidades por exame que não realizou. A rigor, a responsabilidade do médico é realizar presencialmente exames quando a técnica é deste dependente, como em exames ultrassonográficos. Em outros exames, desde que não invasivos, como raio-x simples, tomografia e ressonância, por exemplo, há o técnico em radiologia, cuja responsabilidade de treinamento dispensa a presença ou a participação direta do médico na execução do exame em si. Desnecessário dizer que a análise das imagens e confecção do laudo é sempre do médico, que pode estar presencial ou à distância. A rigor, todos os exames devem possuir termo de consentimento livre e esclarecido prévio, mas esse termo é obrigatório para a realização de exames invasivos ou com contraste. Em todo e qualquer exame com utilização de contraste, sempre deve haver a presença de um médico no setor para eventual intercorrência. Pode ser um plantonista da emergência, por exemplo, mas não necessariamente o médico radiologista. A digitação e a impressão não são atos médicos privativos. Sabemos que os médicos estão obrigados ao sigilo médico. No caso, os não médicos estariam obrigados ao sigilo profissional. Para prestar serviços na área de imagem, por medo de processo, as operadoras de saúde têm exigido dos médicos a apresentação do título de especialista ou da área de atuação. Até aí, tudo bem. O que as operadoras não podem é impedir que especialistas em radiologia e diagnóstico por imagem atuem e divulguem mamografia, densitometria óssea, ultrassonografia obstétrica e ginecológica, neuroradiologia diagnóstica. O meu amigo do Piauí me questionou especificamente sobre o radiologista emitir laudos à distância em serviço de urgência e emergência. Respondendo a ele, e também servindo de informação para os colegas, há de se dizer que não há impedimento, principalmente nos tempos atuais de telemedicina. Os cuidados que se deve ter são que o serviço de urgência e emergência tenha os profissionais exigidos nesse tipo de serviço, que no mínimo é anestesista, clínica médica,
pediatria, cirurgia geral e traumato-ortopedia. Também que o exame não seja médico dependente para sua execução como ultrassom. Nesse caso, o ultrassonografista pode estar de plantão ou de sobreaviso. Sobre esse tipo de plantão, nós já temos um vídeo específico. Assistam. Continuando com os esclarecimentos, exige-se os cuidados de que o exame não seja invasivo, que se o exame for contrastado, haja pelo menos um médico no hospital para atender a eventual intercorrência, que tenha técnico de radiologia para cumprir as suas atribuições, que juntamente com a imagem dos exames seja encaminhada a solicitação do médico assistente. Observados esses cuidados, nada impede que à distância um médico analise o caso, desde a solicitação com dados clínicos até o laudo em si. Isso ocorre na radiologia, como também na patologia. São as chamadas teleradiologia e telepatologia, ambas partes da telemedicina, e pode ocorrer dentro de um mesmo estado da federação ou em estados diferentes. Para a regularidade, as empresas que prestam serviço de telemedicina deverão ser registradas no CRM onde estão situadas, estando dispensadas de manter o registro do CRM nos demais estados da federação. O diretor técnico deve possuir título de especialidade na área respectiva, registrada no Conselho Regional de Medicina da jurisdição onde atua, e o profissional que se encontra em seu estado de origem também deve estar devidamente registrado no CRM da sua região. Em linhas gerais, outros cuidados devem ser tomados. No cabeçalho do laudo, sempre coloque o motivo do exame, tanto do médico assistente quanto informado pelo paciente. Antes de radiologista, você é médico e, sendo assim, o exame tem que ser analisado com a clínica do paciente. Em caso de dúvida, em especial na necessidade de exames sequenciais, como ultrassons obstétricos, se dúvida, sempre sugira por escrito no próprio laudo a repetição do exame após determinado período de tempo. Nunca dê palpite daquilo que você não tiver certeza, como, por exemplo, o sexo do feto. Lembre-se que a obrigação de exames é de resultado e não de meios. Nunca libere laudo se houver dúvida. O médico tem autonomia quanto ao tempo de execução e análise do exame, sendo vedada a imposição por terceiros. Em algumas situações, o paciente tem direito ao acompanhamento no exame, tais como crianças, idosos e exame obstétrico. Em casos excepcionais de pandemia, porém, não há ilícito ético se o serviço não permitir acompanhante durante o exame. Alguns médicos que fazem ultrassom de mama negam fazer o exame sem mamografia prévia. Isto não deve ocorrer se o paciente já estiver na clínica para fazer o exame. Nesse caso, se deve colocar a observação da falta de mamografia prévia ao exame de ultrassom. Para evitar isso, sugere-se que o diretor técnico já crie fluxos na marcação do exame e na recepção, solicitando a apresentação do exame de mamografia e já triando a paciente antes dela adentrar no exame da sala de ultrassom de mama. Evite o termo conclusão. Prefira impressão diagnóstica, hipótese diagnóstica, compatível com, sugestivo de, possível achado de, indicativo de, possibilidade de corresponder a. Deve sempre conter a observação por escrito de que o laudo deve ser levado ao médico solicitante para a correlação com os outros achados clínicos e que o exame de imagem nunca deve ser considerado isoladamente. O médico que realiza exames complementares deve sempre se limitar ao seu procedimento solicitado. Se entender que há necessidade de sugestão de outro exame, isso deve ser feito por comunicação direta com o médico assistente. Quem solicita o exame deve ser específico sobre o motivo do mesmo, evitando genéricos como check-up ou investigação clínica. Se assim vier, quem faz o exame deve entrar em contato com o solicitante e ouvir o que o paciente tem a dizer. Eu recomendo que o médico que assinou o laudo sempre coloque algum contato para uso do médico assistente, deixando expresso para este médico assistente entrar em contato com o radiologista se achar necessário. Cuidado com os termos usados durante o exame. Já tive casos de acusação de infração aos direitos humanos do Código de Ética Médica, porque, por exemplo, o médico pediu para a paciente levantar a banhazinha em ultrassom abdominal. Durante a execução do exame, seja formal, cordial,
respeitoso, atencioso e sempre mantenha a esperança do paciente ou do familiar. Converse com o paciente sobre o motivo do exame e dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos prévios. Registre esses informes no cabeçalho do laudo. Cuidado com a má-fé de alguns pacientes que às vezes deliberadamente omitem dados. Muito cuidado também com acusações de assédio sexual. É a bola da vez para a cassação do médico nos conselhos de medicina. Sempre tenha em sala um acompanhante do médico ou da clínica com um profissional de enfermagem e que no local daquele exame não haja porta, e sim cortinas. E se houver porta, que ela não possua nenhum meio de trancamento. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal. Grande abraço a todos e até a semana que vem.